Olá, amantes da justiça, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. No livro de Tiago está escrito lá que Deus, pela sua palavra de verdade, Ele nos criou para que fosse como premissa de suas criaturas. Então, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e foram criaturas criadas para ser feliz. Foi preparado um paraíso aqui na Terra para essas pessoas viverem num paraíso feliz. Paraíso que foi criado antes de criar o homem. Então Deus já preparou tudo para, como um enxoval que se prepara para um bebê, né? Já deixa tudo preparado e aí depois criou o homem. E como regra para ser feliz, né, a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria, né, a obediência a Deus é o princípio da sabedoria. E aí era apenas a obediência a Deus, né, apenas o temor a Deus. E o primeiro casal conversava, ouvia a voz de Deus todos os dias que ele vinha passear no jardim e dar suas instruções. Pois essa palavra de Deus, essas instruções que Deus dá aos humanos, a gente precisa desde sempre. A gente precisava, porque ela é o alimento, porque a gente não sabe de tudo, e tudo que a gente tem dúvida, que a gente quer saber como fazer, a gente quer essa informação de quem pode nos dar com segurança. E Deus, Ele dava as instruções, que é a sua palavra, que até hoje a gente precisa dela, nessa palavra de Deus, e que diz que até mesmo na eternidade, né, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então essas instruções, elas sempre estiveram presentes na vida de quem teme a Deus. E aí essas instruções no início, no princípio, era simples, você pode comer de todos os frutos do jardim, participar de muitas coisas. Deus deixou o livre arbítrio, né? Então você pode comer de muitas frutas, menos daquela que é do fruto da sabedoria e do conhecimento. Então Deus supriu, Deus deixou o homem com uma variedade enorme de coisas que ele podia fazer, de coisas que ele podia usufruir, né, para ser feliz. Então Deus sabia que isso era bastante, que bastava isso para ele ser feliz. Então ele permitiu muitas coisas, né, para o homem, e apenas pouca coisa ele proibiu. Mas o homem, um certo dia, decidiu abandonar a grande quantidade de coisas que podia fazer para fazer aquilo que não podia, desobedecendo assim ao Criador. Pois o homem tinha o livre-arbítrio, então ele lançou mão do seu livre-arbítrio para fazer isso, né, para desobedecer ao Criador, e comeu do fruto da ciência e da sabedoria. Então, do fruto da ciência e da sabedoria, ele aprendeu a desenvolver, a criar as tecnologias, a saber criar coisas, variedades, a aumentar aquela quantidade de coisas que Deus criou. E aí de lá para cá ele começou a criar, a inventar novas coisas, né? A partir da sabedoria e do conhecimento, ele passou a fazer muitas coisas, né, para coisas que vão fazendo parte da sua vida também, né? Além das coisas que Deus deixou, que já era o suficiente, ele começou a fazer mais coisas, a criar novas coisas, a modificar muitas coisas. E aí ele vai modificando, e muitas coisas que vai modificando vai trazendo problemas para a humanidade. Deus fala na Bíblia que perto da volta do Cristo, da segunda vinda do Cristo, do Jesus, o conhecimento se multiplicará. Ele está falando desse conhecimento em que o homem se alimentou do fruto do conhecimento da sabedoria e começou a criar muitas coisas, a inventar muita coisa. E aí essas tecnologias, essas ciências, essas coisas inventadas, elas serão usadas para o mal e para o bem. Então, unindo ali, o homem se alimentou do fruto da sabedoria, do fruto do conhecimento e da ciência, unindo-se ao livre-arbítrio que Deus tinha deixado, e ele começou a inventar muitas coisas. Isso ele está dentro da liberdade. Então existe a liberdade e a libertinagem. Essa liberdade que o homem foi tomando, criando coisas, ele foi modificando muitas coisas
tanto nas tecnologias como no seu próprio modo de vida, como no seu próprio modo de criar as leis a si mesmo. Então o homem passou a ser o criador de muitas leis, né? Existia apenas a lei de Deus, que era essa. A primeira lei foi essa, né? Não coma do fruto do conhecimento e da ciência, da sabedoria. Mas o homem se alimentou daquela fruta. Quando o homem comeu, ele se alimentou e ele criou, foi modificando o modo de vida como Deus tinha estabelecido. E ali veio as consequências ruins, né? Entrou o pecado no mundo, entrou o castigo, entrou o desequilíbrio, né? E aí veio as consequências. E aí Deus precisou estabelecer, Deus criou novas leis, né? Não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Deus criou seus mandamentos para tentar frear esse desenvolvimento que o homem estava tendo, né? Utilizando-se da ciência, da sabedoria, do conhecimento. E essas leis até hoje elas são modificadas, as pessoas querem modificar tudo a todo momento, elas querem criar as próprias leis, elas querem ser o próprio Deus delas mesmas, querem procurar as formas de ser felizes por elas mesmas, né? Promovendo suas próprias ciência, através da ciência, querem promover a vida longa, querem desenvolver formas de produzir por si mesma a vida eterna, querem criar cura para tudo, para não precisar de Deus. E aí o homem não parou mais nessa coisa de querer inventar, de querer modificar tudo, né? Chama de evolução. Então o homem, pela ciência e sabedoria, pelo conhecimento, ele quer evoluir, ele quer garantir muitas coisas, garantir a segurança para si mesmo. Tem homens que querem ser como Deus, né? Porque ele acha que ele pode ir modificando tudo a ponto dele mesmo garantir sua subsistência, sua sobrevivência para sempre. E aí eles vão modificando tudo. As pessoas que acreditam nessa possibilidade, eles modificam o jeito de viver, o jeito de ser família, modifica leis, modifica todas as coisas, modificam o jeito de adorar a Deus, o jeito de ser Deus, modifica as formas de governar, e esse conhecimento, essa ciência, ela vai se multiplicando, mas não é para sempre, porque Jesus voltará. Junto com esse conhecimento, muitas coisas ruins foram trazidas, né? Junto com essas coisas que foram desenvolvidas, foram trazidas para o mundo consequências ruins. E aí, quando Jesus voltar, todas essas coisas serão aniquiladas, aquelas coisas ruins, né? Não haverá mais. Porque o homem chegou a confundir liberdade com libertinagem. Então ele acha que cada vez mais que ele pode fazer tudo, que ele pode ser o próprio Deus, que vai modificando tudo, né? Como uma metamorfose ambulante. Mas ele não pode, porque quando Deus criou aquela quantidade de coisas, aquela variedade, e ofertou ao homem, ali ele já tinha tudo que ele precisava para ser feliz, e ali não teria consequências ruins, mas com o desenvolvimento das tecnologias, do conhecimento, da sabedoria, das coisas que foram feitas depois pelo homem, vem acidentes, vem coisas ruins, vem doenças, vem as guerras, vem muitas coisas. E essas coisas no reino do céu não existirá mais, então não existirá mais o desenvolvimento da sabedoria pelo homem, o desenvolvimento do conhecimento. Eu creio que não haverá mais, porque não é necessário. Então os alquimistas, então as pessoas que fabricam drogas, remédio, todas essas coisas não necessitará mais, porque a Bíblia diz que nenhum residente dirá estou doente. Não haverá armas de guerra, nem objetos de velocidade, nem haverá o dinheiro, porque a Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todo mal. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E não haverá a maldade, pois ela será exterminada. Então todo modelo de vida, todo o desenvolvimento que o homem chegou, ele será eliminado e será resumido apenas aquilo que Deus diz que é necessário, que Deus sabe que é necessário para o homem ser feliz.
voltará a ser como era no princípio, né, na criação, quando Deus deixou o primeiro casal sobre o jardim. Porque junto com esse desenvolvimento da ciência, das tecnologias, dessas coisas todas, está também o avanço da libertinagem, né, que as pessoas modificam tudo a todo momento, querem viver segundo o seu próprio modelo, criar suas próprias leis, e todas essas coisas faz parte da mesma desobediência que foi aumentando, que foi tornando essa bola de neve gigante que Deus fala, né? Quando a maldade aumentar, quando tudo que é ruim aumenta, cresce, é para que seja aniquilado. Mas é preciso que aconteça todas essas coisas, né? As guerras, essas coisas, o homem querendo ser cheio de si, todos esses sinais que Deus falou, vai acontecer. O conhecimento se multiplicando, cada vez mais as tecnologias mais avançadas e as pessoas confiando mais nas tecnologias do que em Deus. Então tudo isso vai acontecer até que venha o fim e Jesus renove novamente a terra, estabeleça o reino dos céus para sempre, para aqueles que aceitam apenas as instruções de Deus e apenas aquela quantidade, aquela variedade que Ele reservou para nós, porque é o bastante, porque o resto, o que passa disso, traz também os problemas.